Olá, 3 minutos para Deus, terças, quintas e sábados, nossos 3 minutinhos para meditarmos na palavra de Deus. Vamos ver o que é que o Espírito Santo tem para nós aqui hoje, né? Vou pegar aqui um trecho da sua palavra, vamos ler aqui, Isaías capítulo 6, ok? Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos ensinar hoje. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Visão gloriosa de Isaías, né? Então as pessoas dizem assim, dizem que nenhum ser humano pode ver a Deus e continuar vivo. Como é que Isaías diz aqui que viu ao Senhor, né? Então foi uma visão que ele teve, mas através dessa visão de Isaías ele recebeu o seu chamado, né? A sua missão. E Deus nos chama das mais diversas maneiras, através de sonhos, de visões, de revelações, da palavra, de incidentes que nós vimos no dia a dia, e através dessa visão, então, Isaías foi chamado para o seu ministério, né? Nós vemos aqui na sequência do texto que Isaías, depois que ele vê essa visão, ele diz o seguinte: eu sou pecador, não é? Ele vê aquela glória, aquela coisa maravilhosa, ele vê a sua insignificância. Ele diz: eu sou pecador, não é? E então um dos serafins vai até o altar, pega uma brasa, toca na boca do Isaías e diz para ele: olha, não diga mais que você é impuro, agora eu te purifico, você está perdoado. Então é o segundo momento que nós vamos aprender aqui, né? E no terceiro momento, depois que está purificado, Jeová pergunta então para ele: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Essas 3 fases, esses 3 processos pelo qual Isaías passa aqui em 6.1, é aquilo que todos nós temos que procurar enquanto cristãos, ok? Primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida, nesse planeta Terra, é uma visão de Deus. Na vida comum do dia a dia, na vida normal, nós não podemos sequer cogitar, imaginar que existe um outro lado da vida, com querubins, serafins, anjos, na verdade, com tronos celestiais. Nós não somos capazes sequer de imaginar isso. Isso só acontece quando o Espírito Santo nos dá uma visão de Deus, né? O nosso encontro pessoal com Deus. Fora disso, nós achamos que a vida é só isso: comer, beber, dormir, procriar e morrer. Quando eu tenho esse encontro com Deus, eu tenho uma visão. Eu começo a enxergar e entender que existe um reino de Deus a ser buscado. Quando eu tenho essa visão, vai para o segundo passo que nós vimos aqui. Isaías se dá conta da sua insignificância e do seu pecado. É o momento em que nós nos convertemos, que nós pedimos perdão a Deus. Vimos aqui no texto que o serafim vai até o altar, pega uma brasa e toca na boca de Isaías. É o momento em que somos purificados pelo Espírito Santo. Todo cristão tem que buscar isso. A visão, a consciência do pecado, porque está escrito que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, né? Nós temos essa consciência, somos então purificados pelo Espírito Santo. E aí vem a terceira fase da vida do cristão. O momento em que Deus pergunta: a quem enviarei? E o cristão tem que dizer: eis-me aqui. Porque Deus não ia nos dar uma visão do que é o céu, Deus não ia propiciar o perdão dos nossos pecados para nós não fazermos absolutamente nada. Então, depois que vemos a Deus, depois que pedimos perdão dos nossos pecados, nós temos então que buscar na presença de Deus qual é a nossa missão na terra. Para que é que Deus nos chamou? Porque a fé sem obras é morta. Deus nos abençoe.